Olá, seja bem-vindo a mais um programa Diálogos de Justiça e no programa de hoje o nosso diálogo é sobre a questão da medida de internação. Nós trataremos de um público específico do qual o nosso programa tem muito carinho, a questão aí dos adolescentes. E para colaborar conosco, nós temos a presença do Dr. Cauê Age Nogueira de Lima, que é advogado, formado em Direito, também formado em Letras pela USP, ele é mestre pela USP, professor universitário da Faculdade FMU e também professor na Escola da Magistratura do TRT da 2ª Região, palestrante e autor de algumas obras da área jurídica. Seja muito bem-vindo, Dr. Cauê. Obrigado, eu que agradeço o convite e a oportunidade. Está aqui conosco a doutora Herta Padilha de Oliveira, juíza de Direito do Foro Regional de Santo Amaro e vice-presidente do IPAM, Instituto Paulista de Magistrados, que está em parceria com a Unisa, o IPAM e a Unisa, fazendo esse programa especial para você. Doutora Herta, seja bem-vinda. Tudo bem, professora? É um prazer estar aqui novamente. O prazer é nosso. E aí nós iniciamos esse diálogo perguntando, doutor Cauê, na realidade, o menor, quem nos escuta, as famílias, responde por aquilo que ele comete como ato infracional, ele pode vir a ser penalizado e quais são os tipos de penas? Ok. Bem, a partir dos 12 anos e um dia, nós consideramos juridicamente como adolescentes. Então, abaixo de 18 anos, nós temos a categoria das crianças, que vão até os 11 anos, né, os 12 incompleto, e a partir dos 12 anos até os 18 anos, nós chamaríamos aí de adolescentes, né, até 18 também incompletos, 19 anos, 12, né, 11 meses e assim vai. Bom, as crianças não podem ser responsabilizadas. Tá? Então, não existe um modelo de responsabilização. Se uma criança de 11 anos agredir uma outra, empurrar, machucar, ou mesmo matar uma outra criança, nós entendemos que ela não consegue ainda julgar ou se pautar por aquilo que dizem as nossas normas. Então, nós não punimos crianças. Por outro lado, o adolescente, a partir dos 12 anos até os 18 anos, já pode receber algum tipo de tratamento diferenciado que as pessoas acabam confundindo com punição. Isso é importante que se explique. O adolescente na Fundação Casa não é punido no sentido prisional do termo. Ele não está privado da liberdade como uma forma de ser castigado por aquilo que ele fez. Nós entendemos que o adolescente também possui uma limitação de entendimento, uma limitação no concernente a como ele lida com as normas. E aí quem está nos assistindo vai dizer, poxa, mas uma pessoa de 17 anos sabe perfeitamente o que está acontecendo, entende completamente o resultado daquele ato, como é que ela pode ficar impune? Bom, a questão da definição dos 18 anos é uma questão jurídica, legal, baseada em alguns aspectos, em alguns estudos psicológicos. A questão não é que ele não entenda nada antes dos 18 anos, a questão é que ele tem um entendimento limitado, até quimicamente. A gente sabe que é pai, o adolescente acha que nunca vai acontecer nada de errado com ele, que ele é o super-homem, que ele é infalível, que ele é invencível, que nada de mal pode acontecer. E essa é uma questão não só psicológica, mas hormonal. Então, tudo isso é levado em consideração quando a gente vai pensar na maneira de trabalhar esse adolescente que cometeu algum desvio. Agora, só para entender, então, no caso de uma criança, que seria o menor de 12 anos, que pratique um ato que é definido como ato infracional, que seria equivalente a um crime se ele fosse adulto, qual que é o tipo de medida que se aplica? Bem, nós temos algumas medidas de natureza protetiva. A criança não pode ser punida, ela tem que ser protegida, ela tem que ser cuidada. O que levou essa criança a cometer aquele ato específico? Dentro dessa pergunta, o juiz vai ter, possibilitado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, uma série de medidas que visam proteger essa criança. Inclusive, ele pode retirar a criança da família. Então, se ficar claro que foi uma questão familiar que levou a um problema estrutural, o juiz pode, inclusive, retirar a criança e conceder um lar que garanta as condições necessárias para que ela possa se desenvolver naturalmente, como todos nós, entendendo a funcionalidade, conseguindo se pautar pelas normas. E o que é a medida de internação, especificamente? E ela se aplica a crianças ou somente a adolescentes? Bom, a medida de internação se aplica somente aos adolescentes. Então, a gente não pode internar. É comum ouvir, né? Não, a Fundação Casa, a antiga FEBEM, mistura criança e adolescente. Na verdade, não mistura criança e adolescente. Uma criança não pode ser internada na Fundação Casa. Essa medida de internação é uma medida extrema,
Se nenhuma outra medida for suficiente, se nenhuma outra medida for considerada pelo juiz adequada à solução daquele problema, então parte-se a uma medida de internação que, na verdade, vai retirar o adolescente daquele convívio, daquela localidade que ele está inserido, daquele meio no qual ele se insere, e vai tentar institucionalmente recolocar os valores sociais, recolocar algumas questões que são morais, ou até questões de treinamento para o mercado de trabalho, possibilitando que ele tenha uma vida normal quando atingir aí a maioridade penal ou assim que a sua medida for extinta. A ideia é integrar esse adolescente completamente no modelo social que nós estamos vivenciando. Então é nesse sentido, não é no sentido de punir o adolescente, ou de maltratar, ou de devolver o mal que ele fez. A ideia é de possibilitar que esse adolescente se torne um membro de valor inestimável para a sociedade, como todos. Essa é a proposta. Só para que fique então bem claro, no caso daquelas crianças em que o juiz, por exemplo, decide que não é o caso de permanecer com a família porque a família não está sendo útil na formação, talvez os próprios problemas que a criança esteja enfrentando venham dessa formação familiar. Se ele não tem um outro parente para encaminhar, ele pode abrigar essa criança, mas esse abrigamento não tem nada a ver com a internação socioeducativa. Perfeita a pergunta. Quando uma criança é retirada da família e é abrigada para sua própria proteção, para que o seu desenvolvimento se dê de maneira mais adequada, essa medida não tem nenhum aspecto punitivo, é totalmente, na verdade, protetiva. A gente tenta proteger a criança. Nesse sentido, não tem nenhuma relação com a internação na Fundação Casa. Os abrigos, inclusive, pertencem a uma outra secretaria, são geridos de uma outra forma, então não há nenhuma relação entre a Fundação Casa e os abrigos que protegem as crianças que estão numa situação aí de vulnerabilidade. Falando sobre a medida de internação, hoje o convidado especial, Dr. Cauê Nogueira, em parceria aí com o IPAM, representado pela doutora Herta, logo mais nós retornaremos. Meu nome é José Carlos Silva, tenho 18 anos. Eu adoro tocar guitarra e andar de skate com meus amigos. Minha mãe me chama de Zeca e eu confio muito nela. Ela sabe tudo sobre mim. Tudo mesmo. Ela sabe que eu quero ser um doador de órgãos. Na verdade, toda a minha família sabe disso e todos me respeitam. Disso eu tenho certeza. Eles entendem que eu quero ajudar outras pessoas, mesmo quando eu for embora. E eu sei que se for preciso na hora certa, eles vão falar por mim e vão saber o que fazer. Os órgãos do José Carlos puderam salvar outras vidas, graças a uma conversa e uma linda decisão baseada em respeito, confiança e amor. Seja também um doador de órgãos e lembre-se de avisar a sua família sobre esse desejo. Sua família é a sua voz. Esse é Joãozinho. Ele tem 10 anos. É admirado e elogiado por já trabalhar e ajudar em casa. Onde ele passa, todos falam: tão novo e já trabalhando? Que gracinha! E isso sempre lhe rende boas gorjetas. Mas espere, eu não acho isso bonito. E você? Ele podia estar estudando e brincando, mas ele está trabalhando. Mude seus conceitos. Trabalho infantil não é a melhor opção. Uma campanha do Ministério Público. Anota aí, Desafio Universitário Empreendedor. Uma competição conectada com o seu tempo e com uma plataforma inovadora. O negócio é acumular pontos e conhecimento empreendedor com experiências reais e virtuais. Os vencedores ganham tablets, smartphones e viagens internacionais. Mas para você viver tudo isso, não esqueça. Inscreva-se agora. Estamos
Estamos de volta com o programa Diálogos de Justiça, tratando hoje sobre a questão da medida de internação. E a doutora Herta, por parte do IPAM, tem uma pergunta bem especial para o doutor Cauê. Então, doutor Cauê, a gente estava falando sobre a internação. Em que casos cabe a internação, então, como uma medida socioeducativa? Perfeito. Primeiro, o que seria essa infração? Toda vez que o adolescente comete uma infração, ele poderia ser internado. A infração é tudo aquilo que a gente chamaria de crime. Só que como é uma pessoa que não tem essa capacidade completa de entender o que é crime, a nomenclatura que nós damos é um pouco diferente, passa a ser ato infracional. Todos os atos infracionais geram a internação automática? Não. A internação é, na verdade, uma medida extrema, é a última medida, uma vez que nenhuma das outras medidas disponíveis à disposição dos juízes, dos magistrados, se mostre efetiva, se mostre útil. Então, por exemplo, o adolescente roubou ou furtou, o que é até mais comum, furtou uma fruta na feira. Tem uma família relativamente estruturada, tem uma condição de ser reprimido pela própria família, a família pode reconstruir esse modelo, explicar que está errado. Por que o juiz retiraria esse adolescente do convívio familiar e submeteria a uma internação para que ele entenda isso? Não precisa. A própria família tem condições, ele pode repreender o adolescente, ou inclusive fomentar que ele frequente um concurso específico, um psicólogo, um especialista na área, mas a medida de internação é uma medida extrema, é a medida máxima, só realmente quando fica constatado que nenhuma outra medida resolveria aquela questão e ela se mostra a medida mais adequada. Essa medida de internação pode ser aplicada por parte do juiz, alheia à vontade da família? Ou a família pode comparecer na frente do juiz e dizer, não, eu prometo ficar responsável por esse adolescente, não quero que ele vá para a Fundação Casa. Isso é possível? Bom, a família pode se manifestar. A guarda, por assim dizer, né? O cuidado com o adolescente é um cuidado social. É um cuidado que envolve a família, envolve o Estado, envolve os funcionários públicos, é um cuidado social, isso é muito claro no próprio Estatuto, é responsabilidade de todos, a criança e o adolescente. Então, o juiz leva em consideração essa constituição familiar, essas propostas familiares, ele pode levar em consideração sim. A questão é demonstrar que a família tem melhores condições de resolver o problema do adolescente que a própria instituição. Se a família conseguir demonstrar que tem condições, que aquilo foi um desvio momentâneo, pontual, que pode ser reparado pela própria família, pela própria escola, pela própria sociedade, é melhor do que fomentar uma internação que pode trazer consequências um tanto negativas também. Nem todas as unidades de internação são unidades modelo. Então, nós podemos ter também malefícios oriundos dessa internação. Agora, doutor Cauê, fale para nós, compartilhe para quem nos assiste, como funciona a Fundação Casa? Quais são as medidas que ali são tomadas em relação ao adolescente que está internado? Perfeito. Muita gente me pergunta onde ficam as celas na Fundação Casa, né? Quem é o carcereiro? Não é assim que funciona. A ideia da Fundação Casa não é a ideia de um presídio que vai punir. Até porque nós sabemos que os presídios não ressociabilizam e é evidente que se a Fundação Casa seguisse o mesmo modelo, não conseguiria sucesso maior. A ideia da Fundação Casa é muito mais próxima a uma escola do que a um modelo punitivo prisional. Eles são obrigados, essa é uma obrigação inclusive geral, todo adolescente é obrigado a frequentar o ensino regular, eles frequentam. A diferença é que, por uma questão logística, nós não enviamos o adolescente para a escola, mas é uma questão, como eu falei, logística, não é uma questão de punição. A escola vai à Fundação Casa, então dentro das instituições há salas de aula e eles passam um período como qualquer outro adolescente passa na escola. Aí o segundo período, eles ficam sem fazer nada? Não. Como nós vivenciamos um modelo que é capitalista, um modelo de trabalho, um modelo de inserção social por meio do trabalho, eles recebem uma série de cursos profissionalizantes, cursos de reconhecida qualidade muitas vezes, que vão fomentar essa possibilidade de, saindo da Fundação Casa, observar o trabalho, conseguir substituir o furto, o tráfico, o roubo, pelo trabalho no cumprimento dos objetivos que o adolescente tem. Então, escola em um período, cursos em um outro período, tem a alimentação, 5 refeições diárias, aí fala, poxa, mas ótimo, isso, né? Não é um absurdo, porque o meu filho na escola pública não tem e ele tem. A gente tem que entender,
o modelo da Fundação Casa é um modelo de recuperação. Eu não posso deixar a pessoa passar fome. É claro. Ou maltratar a pessoa dando resto de comida e achar que isso vai fazer com que ela se recupere e vivencie a sociedade como nós queremos. Então, existe um cuidado muito grande. E é uma pena que nem todas as escolas públicas tenham o mesmo cuidado. Porque o mínimo é você conceder uma alimentação digna se você quer formar um cidadão. Agora, professor, o senhor deu um exemplo sobre o furto da laranja. E a família se responsabiliza, o adolescente é liberado. E isso começa a se reiterar. Aí, além da laranja, começa a furtar o vizinho, furta outras coisas, furta um carro. Há possibilidade dele acabar sendo internado em razão dos furtos? Há possibilidade. Porque a questão é a seguinte, uma vez que o juiz percebeu, foi uma laranja, insignificante, foi para comer, foi uma brincadeira, foi uma bobagem de adolescente. É possível, nós sabemos que adolescentes fazem muitas bobagens. É muito diferente da pessoa vivenciar o furto como um método corriqueiro de prática social. A partir do momento que ele se torna corriqueiro, a partir do momento que o furto é o meio pelo qual ele observa a compra daquilo que ele deseja comprar, e a família se mostrou inapta a resolver isso, a escola não conseguiu resolver, o núcleo social no qual ele está inserido não conseguiu solucionar essa questão, faz-se necessária a internação. Então, é possível, por furtos reiterados, que a internação ocorra. Nós iremos para um rápido intervalo e logo mais retornaremos com uma pergunta da doutora Herta. Meu nome é José Carlos Silva, tenho 18 anos. Eu adoro tocar guitarra e andar de skate com meus amigos. Minha mãe me chama de Zeca e eu confio muito nela. Ela sabe tudo sobre mim. Tudo mesmo. Ela sabe que eu quero ser um doador de órgãos. Na verdade, toda a minha família sabe disso e todos me respeitam. Disso eu tenho certeza. Eles entendem que eu quero ajudar outras pessoas, mesmo quando eu for embora. E eu sei que se for preciso na hora certa, eles vão falar por mim. E vão saber o que fazer. Os órgãos do José Carlos puderam salvar outras vidas, graças a uma conversa e uma linda decisão baseada em respeito, confiança e amor. Seja também um doador de órgãos e lembre-se de avisar a sua família sobre esse desejo. Sua família é a sua voz. Esse é Joãozinho. Ele tem 10 anos. É admirado e elogiado por já trabalhar e ajudar em casa. Onde ele passa, todos falam: tão novo e já trabalhando? Que gracinha! E isso sempre lhe rende boas gorjetas. Mas espere, eu não acho isso bonito. E você? Ele podia estar estudando e brincando, mas ele está trabalhando. Mude seus conceitos. Trabalho infantil não é a melhor opção. Uma campanha do Ministério Público. Anota aí, Desafio Universitário Empreendedor. Uma competição conectada com o seu tempo e com uma plataforma inovadora. O negócio é acumular pontos e conhecimento empreendedor com experiências reais e virtuais. Os vencedores ganham tablets, smartphones e viagens internacionais. Mas para você viver tudo isso, não esqueça, inscreva-se agora. Estamos de volta em mais um programa Diálogos de Justiça e o de hoje tratando sobre a questão da medida de internação. Com o Dr. Cauê Nogueira e a doutora Herta representando o IPAM como vice-presidente, tem uma questão especial para o Dr. Cauê novamente. Então, eu queria saber do Dr. Cauê se existe algum tipo de ato infracional em que de imediato já caiba a internação sem nenhuma outra medida antes. Perfeito. Quando a gente pensa em crimes contra a vida, latrocínio, que você rouba e para roubar mata a pessoa, no próprio homicídio, são crimes considerados muito graves, extremamente graves.
Nesse caso, muitas vezes não se acredita que a família ou o meio social possam, de maneira autônoma, resolver esse problema. E nem se acredita que essa seja uma satisfação suficiente à sociedade. Então, seriam alguns exemplos que geram comumente, não existe uma regra, porque nós não estamos falando de um sistema prisional. Mas é natural que, em se tratando de um delito grave dessa natureza, ele já cumpra a internação de maneira direta. Um crime de tráfico, por exemplo, pode gerar também, a primeira vez que ele foi apreendido cometendo tráfico de drogas, pode gerar essa internação direta, uma vez que se demonstra que a família não tem condições de inibir essa prática, que o meio social no qual ele está inserido fomenta essa prática. Então, eu poderia também, no melhor interesse do adolescente, interná-lo. E, Dr. Cauê, quanto tempo dura uma internação? Por exemplo, se um adolescente aos 17 anos, exemplo até da doutora Herta no nosso intervalo, se ele comete um ato infracional, faltando quase um mês para ele poder completar 18 anos, ele permaneceria internado? Quanto tempo funciona essa medida? Bem, tem essas dúvidas, esses mitos. Assim que ele fizer 18 anos, acabou a medida de internação. Não. Na verdade, a medida de internação vai do mínimo, do 0, do 1 mês, até 3 anos. Então, esse é o espaço temporal. É possível que ele cometa um crime com 17 anos, um ato infracional com 17 anos, 11 meses, e que seja algo grave, como um homicídio, que talvez não seja a primeira vez, e ele fique internado pelos 3 anos. Então, ele sairia com praticamente 21 anos. Só não pode ultrapassar os 3 anos. E aí muita gente fala, poxa, mas 3 anos é o suficiente? É pouco? É muito? Vamos aumentar para 6 anos, 10 anos? A questão é a seguinte, a gente não está punindo. Não é um troco pelo que ele fez. A gente está tentando reinserir, dar mecanismos para que ele se reinsira normalmente na sociedade. E se a gente não conseguir fazer isso institucionalmente em 3 anos, nós não faríamos em 10, nem em 20. Aí uma medida que é uma medida de reajustamento de conduta passa a ser uma medida de ódio. Uma medida de retribuir. Ele fez o mal, o Estado tem que fazer o mal. Só que tem a questão, depois de um tempo, ele vai se reinserir na sociedade. E se ele ficar 20 anos numa fundação sem nenhum benefício para essa reinserção, é evidente que ele vai sair pior do que ele entrou. Então, me parece 3 anos suficiente para tentar corrigir. Não é? Se não conseguirmos em 3 anos, parece que um tempo superior é um tempo só punitivo, não é corretivo. Existe até uma proposta do próprio governador do estado de São Paulo para ampliar esse prazo de internação. O senhor acha então que seria ineficaz? Me parece que seria absolutamente ineficaz. Uma medida bem efetivada, bem efetuada em 1 ano ou 2 anos, consegue normalmente frutos interessantes. É claro que nem toda medida é bem executada, a gente tem um problema na execução, mas ampliar para 6 anos não me parece trazer nenhum benefício concreto. Seria uma tentativa de burlar a proibição de punição, porque eles têm menos de 18 anos. Então a gente começa a internar por 10 anos e transforma a fundação numa cadeia. Pronto, é mais fácil. Do ponto de vista socioeducativo, não teria reflexo positivo. É possível concluir que todo o adolescente que sai da Fundação Casa, já que a ideia é reinserção, ele sai qualificado para a sociedade? Aprimorado na área da área profissional, da área educacional e social também? É feito um trabalho muito intenso. Isso eu trabalhei na Fundação Casa, não só pesquisei a Fundação Casa, e posso garantir que é tentado. É evidente que tem unidades que apresentam uma execução aprimorada, mais experiência, mais técnica, num público mais adequado. E outras unidades têm uma dificuldade muito maior em fazer isso. Mas a Fundação tem o conhecimento, tem o know-how. O que falta talvez seja aplicar esse know-how a todas as unidades. Porque nós vamos de unidades modelo, que são muito boas, uma taxa de reincidência mínima, que treinam para que aquele adolescente se profissionalize nas áreas da cidade. Então, exemplo, Franca, ele vai trabalhar muito com couro, então ele sai já com um emprego... Com uma qualificação, uma qualificação, um emprego engatilhado, como a gente vê. E aí é muito difícil dar errado, mas temos casos em São Paulo, comunidade 37, de reincidentes gravíssimos, que é muito difícil, no Complexo Raposo Tavares, você conseguir efetivar essa reinserção. Até porque ele tem ganhos secundários muito grandes. Você vai treinar a pessoa para que ela receba, por exemplo, R$1.000
por mês, né? Um salário mínimo de R$800. Isso em Franca tem um peso, em São Paulo tem outro peso. Então, tudo isso dificulta o processo de ressocialização nos grandes centros. Tá bem. Nós estamos caminhando para o final. E qual é a sua dica para quem nos assiste sobre a importância da Fundação Casa, para o jovem adolescente? Qual é a tua dica de esperança? Bem, a Fundação Casa, e isso é muito importante que se diga, não é uma instância punitiva. Eu repeti algumas vezes isso. As pessoas acham, poxa, mas a punição é tão pouca, porque não era para ter essa punição. Na verdade, a ideia é que a gente consiga reinserir. Não é uma prisão. Nesse sentido, algumas instituições, algumas unidades fazem melhor, outras não tão bem. Mas a questão é, sintetizando, existe uma necessidade de consumo, existe um bombardeamento para todas as classes e eles estão procurando uma maneira de satisfazer essa necessidade. Às vezes o crime é uma das maneiras. Então nós temos que criar outros elementos que inibam essa prática e propiciem esse desejo, essa satisfação de consumo. Dr. Cauê Nogueira, obrigada da sua presença aqui nos nossos estúdios e no programa Diálogos de Justiça. Eu que agradeço. Doutora Herta, eu agradeço a oportunidade de estar contigo na mesa mais uma vez. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, é um prazer estar novamente aqui no nosso programa. IPAM e Unisa oferecendo a você sempre mais conhecimento, benefícios e realçando os maiores valores da sociedade. Um abraço especial nosso para sua família, para os adolescentes e fique ligado sempre aos nossos novos programas.